Bom dia a todos. Declaro aberta a sessão ordinária da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, nesta data de 8 de agosto de 2023. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Embargador Expedito Ferreira. Embargador Cornélio Alves. Expediente. Não há expediente. Na ordem administrativa, a presidência propõe uma moção de boas-vindas ao excelentíssimo desembargador Expedito Ferreira, que retorna a esta Câmara após merecido período de férias. Também moção de boas-vindas ao doutor Herbert Pereira Bezerra, 17º Procurador de Justiça, que acompanhará as sessões desta Câmara no presente mês. A presidência propõe um voto de pesar pelo falecimento do senhor Caio César de Medeiros Moura, irmão do desembargador Amaury Moura, sobrinho, ocorrido no último dia 2 do presente mês. Estas são as proposições da presidência nesta oportunidade. Desembargador Expedito. Desembargador Cornélio. Está de acordo? Sim, com a moção estou. Com as moções. As moções de todas. Para me acostar as moções boas-vindas, desembargador Expedito, agradecer com relação à minha pessoa e também me acostar à moção de falecimento do irmão desembargador Amaury. A presidência informa aos presentes, aos colegas, funcionários, advogados, que o desembargador Dilermando Mota informa não poder comparecer a esta sessão na data de hoje em face de questões de saúde em família, de formas que os processos, esse aviso é importante inclusive para os advogados, os processos da relatoria do desembargador Dilermando com defesa oral não serão votados nesta oportunidade. Também os processos da minha relatoria e da relatoria do desembargador Expedito, que tinham a integração do desembargador Dilermando, também não vão poder votados porque o desembargador Cornélio não está habilitado a votar nesses processos, da mesma maneira que o desembargador Expedito também não terá seus votos que são seguidos pelo desembargador Dilermando, também votados nesta sessão, tanto para os advogados presentes como os advogados presentes na sala virtual. Serão votados apenas os processos com defesa oral da relatoria do desembargador Cornélio Alves, cuja turma é integrada por mim e pelo desembargador Expedito. Os processos com julgamento virtual, unicamente virtual, estão votados normalmente, inclusive pelo próprio desembargador Dilermando. Não é isso, doutora? Já estão com voto posto. A senhora, por favor, retire os votos dos... De maneiras que nós temos aqui, da minha relatoria, o 1 não vai ser poder votado, porque o desembargador... Cadê meu lápis? Ah, tá aqui. O desembargador Dilermando integraria a turma. O 34 também não, da doutora Luísa Maria de Araújo Guimarães. O 24, Sérgio Simonete Galvão. O 35, doutor Sérgio Simonete Galvão. O 44 e o 45, 44 e 40, doutor Bruno Henrique, serão votados, que são da relatoria do desembargador Cornélio. Desembargador Cornélio, alguma... Não, estou pronto. Estão prontos? Pois não, doutora. Bom dia, excelência. Só uma dúvida. O primeiro da pauta da sua relatoria,
Não cabe sustentação oral. Isso, não cabe sustentação oral. Então já poderia ser votado na sessão virtual. Já deve estar votado. Pronto. Eu só queria, se possível, poderia adiantar o voto? Não, senhora. Vossa Excelência vai ter que dar informação pelo Diário Oficial. Tá certo. Muito obrigada. Tá Agradeço. Certo? Para não ficar no costume de todos, senão abre um precedente. Tá, ok. Embora Obrigada. Vossa Excelência mereça todas as atenções desta Câmara. Obrigada. O 40, desembargador Cornélio, com o doutor Bruno Henrique do Nascimento na defesa. Se for o de Bernardo, é um agravo. Se for agravo, eu vou abdicar, desembargador Cláudio, vou fazer só a apelação. Que aí, no caso, é a Unimed e a apelante. Então, é Fernanda. 40. Ailton Domingo de Melo, Estado do Rio Grande do Norte. 44, Unimed Natal e Ícaro Leonardo Araújo de Oliveira, apelação também. 44. A recorrente é a Unimed. Com a palavra, doutora. Cumprimentar o colega advogado, doutor Caio Graco Pereira de Paula, que não pode ser considerado decano, é um jovem ainda. Um jovem de 70. Mas o que vale é o espírito. – 44, desembargador Cornélio. A Unimed vai falar. Muito bom dia a todos os presentes. Cumprimento a todos na presença, os dois desembargadores na presença do desembargador presidente Cláudio Santos, ao ilustre representante do Ministério Público, aos colegas advogados aqui presentes física e virtualmente, e aos serventuários dessa casa. Bom, excelentíssimos desembargadores, trata-se de uma ação de obrigação de fazer em que o apelado, beneficiário da Unimed Natal, requereu que a Unimed Natal, na ação originária, fosse obrigada a custear o tratamento. É o 44. Trata sobre assistente terapêutico em ambiente extraclínico. Então, conforme estou dizendo aos senhores, o beneficiário requereu que a Unimed Natal fosse obrigada a custear o assistente terapêutico em ambiente extraclínico. Nesse caso, é em ambiente domiciliar. Né? E no julgamento proferido pelo juiz de primeiro grau, foi deferido ao beneficiário o tratamento por meio da terapia ABA, e só que o tratamento que fosse dado dentro da rede credenciada e, na impossibilidade da rede de ser prestado dentro da rede credenciada, que fosse feito o reembolso. Na condenação, o excelentíssimo juiz de primeiro grau condenou a Unimed Natal ao pagamento de indenização pelos danos morais. Excelentíssimos desembargadores, conforme venho trazendo aos senhores julgadores ao longo dessas semanas, não cabe à Unimed Natal o custeio do assistente terapêutico em ambiente domiciliar, nem muito menos escolar, por se tratar de um ambiente extraclínico. E as resoluções normativas, ofícios da ANS e a própria legislação vigente, ela não determina que é obrigação da Unimed Natal o custeio de tratamento fora do ambiente clínico. Então, em se tratando de tratamento fora do ambiente clínico, que não perfaz a obrigação da Unimed Natal de custeio, não há que se falar igualmente em indenização por danos morais, porque a negativa da Unimed Natal em custear o tratamento fora do ambiente clínico é uma atitude, é uma negativa legal, né, que não está evada pela ilegalidade, não está evada pela arbitrariedade, então não é passiva de indenização pelos danos morais que foram requeridos pela parte apelada. Tratamos ainda no nosso recurso, excelentíssimos desembargadores, que, em sendo do entendimento de Vossas Excelências, que o custeio do tratamento se dê ao beneficiário fora do ambiente clínico, que seja prestado por meio da rede credenciada da Unimed Natal, porque nós estamos tratando de um plano de saúde, não de um seguro de saúde, em que, na qualidade de plano de saúde, o beneficiário ele escolhe as clínicas que estão credenciadas ao plano de saúde. Não busca o reembolso, escolhe o prestador de serviço e depois busca o reembolso.
Então, requeremos aos excelentíssimos desembargadores que o custeio das terapias se dê dentro da rede credenciada e que, se vossas excelências entenderem que possa ser dado fora da rede credenciada, alternativamente estamos requerendo que o valor do reembolso seja limitado ao valor da tabela praticada pelo plano de saúde com a sua rede credenciada. Não é demais reafirmar aos senhores que a atitude da Unimed Natal ela está motivada única e exclusivamente por parâmetros legais da Lei 9656, de 98, da Lei 14.454, por todas as resoluções normativas da ANS, ofícios e pareceres que disciplinam a matéria. Então, em se tratando de uma conduta motivada por aspectos legais e contratuais, não há que se falar em condenação em danos morais. Mas, se vossas excelências entenderem por esse arbitramento de valor, que seja condenado num valor abaixo do que foi condenado em sede de primeiro grau. Então, a nossa manifestação aqui nessa tribuna é no sentido de requerer o provimento do recurso de apelação cível e desprovimento, obviamente, dos pedidos da parte apelada. Obrigada. A palavra o advogado doutor Bruno Henrique. Excelentíssimo senhor desembargador Cláudio Santos, presidente desta egregia Câmara, demais desembargadores aqui presentes, ilustre representante do Ministério Público. Doutor Cláudio, desembargador Cornélio, eu vou procurar ser sucinto, porque apesar da temática... Hoje nós temos o tempo do mundo todo. Não, mas hoje, apesar de ser um ponto fora da curva, mas eu acho que eu consigo ser sucinto o suficiente. Apesar das elegantes palavras de doutora Fernanda, pessoa que eu tenho um grande apreço, mas a matéria trazida por ela no processo não condiz muito com a realidade. Não condiz muito com a realidade desta apelação, desembargador Cornélio. Por quê? Em nenhum momento neste processo aqui, pelo menos neste, se discute terapia AB em ambiente extraclínico. Todas as prescrições médicas que estão nos autos direcionam o tratamento a ambiente clínico. Esse processo é um processo de 2021, 2020, 2021. À época, a Unimed Natal não possuía rede credenciada dentro dos seus quadros, não tinha nenhum tipo de prestador. A negativa também resta devidamente comprovada nos autos. O que se pediu no processo à época foi a autorização e custeio do tratamento, que a Unimed, à época, dizia estar fora do rol. Depois da negativa, o apelado precisou custear o tratamento de maneira particular até o deferimento da liminar. E no provimento meritório da sentença, a juíza condenou, confirmando a liminar, a autorização e custeio do referido tratamento e ao reembolso dos valores pagos indevidamente. Para vossas excelências terem uma ideia, esse processo ainda é da época da limitação do número de sessões. A Unimed vinha custeando o tratamento, quando chegou do limite que eles tinham como topado no contrato, pararam de custear. Então, infelizmente, isso aí, o que eu falo, eu me responsabilizo pelo que falo, termina se tornando uma desonestidade processual. Todos os processos que chegam nessa corte, que tem a Unimed no polo passivo, eu já sei decorar dos acórdãos que boto. De Alta Elvânia, Marquesã, é tudo falando de AT. A matéria pode ser outra. Câmara hiperbárica. Aí bota um acórdão de AT. Para confundir o judiciário. Isso é para confundir. É dolosamente para confundir o judiciário. Então, eu estou fazendo essa sustentação para deixar muito claro que não existe discussão, pedido de assistente terapêutico em ambiente escolar e domiciliar. Se o desembargador Cornélio, relator do processo, for aos autos, vai ver que todas as prescrições médicas não fala nem de longe essa questão do assistente terapêutico. Os valores que estão sendo questionados a título de reembolso são tão somente para devolução, para ressarcir o apelado dos valores que ele pagou indevidamente por ter o tratamento negado em razão do rol da ANS. E, a título de dano moral, foi arbitrado o valor de R$5.000, que no entender da Unimed é um valor condizente ao apelado ficar extremamente rico, mas está dentro dos parâmetros aí postos
nos julgados aqui do TJ. Então, para não procrastinar, eu pugno pelo conhecimento e desprovimento da apelação. Repito, porque o tema trazido pela apelante em sede de sustentação oral de razões recursais não fazem parte do objeto da discussão no processo. É o que se espera. O voto está no sentido dos outros, mesmo assunto. Estou excluindo aí para afastar apenas a obrigação de o plano autorizar a custear assistente terapêutico em ambiente domiciliar, escolar e psicopedagogo, mantendo a sentença em demais termos. A unanimidade mantendo a multa, não é? Sim, a indenização. E os demais termos, né? Os demais Ok, termos na serão sequência, o 43, doutor Cornélio, desembargador doutor Caio Graco Pereira de Paula. Colega de turma, a Mauri e Vivaldo também. Seja bem-vindo, doutor Caio. Tudo bem. Desembargador Cornélio, me parece que vem, Qual o número? é o 43. 43. Vem dando provimento, né? Acompanhado pelo seu voto do desembargador Expedito, mas o meu, pelo menos, está. O meu está dando provimento. Está unanimidade. Eliane Regis Ribeiro. A presença de advogados por videoconferência. Nós temos na sequência o 2, Lohane Torres Adriano, não cabe. O 3 da minha relatoria também não pode ser votado. O 4 também. O 5 também. O 6, Isabelle Souza Martins. Paula Matos Narron e Marlon Adriano de Souza. Também não. Todos da minha relatoria não podem ser votados. Unimed 8. 9. Rodrigo Menezes. Tânia Crisoglu. No 10. Marlon Adriano no 11. Lívia Nunes Vaz Conceição. Rodrigo Menezes da Costa Câmara. Desembargador Expedito, todo o desembargador Expedito da relatoria. Deixa eu ver, né? Da relatoria do desembargador Expedito, os processos não vão bem ser poder votados com os advogados inscritos. Na próxima terça-feira será sessão híbrida para defesas orais e votações também virtuais. Então, todos esses processos ficam adiados para a sessão do próximo dia 15, conforme acertado com os colegas Expedito e desembargador Cornélio, e naturalmente o desembargador Dilermando deverá estar presente, se Deus quiser. Os processos também com ampliação de quórum não vão poder ser votados. Só tem o meu mesmo, né? Para votar. Mas ainda tem aqui alguma coisa do desembargador Cornélio. Tem um bocado, tem mais 9. A começar pelo 35, que não cabe sustentação oral, está inscrita a doutora Ana Karenine Souza Lopes. Não cabe. 36 cabe. Não cabe. 36, Rodrigo Menezes da Costa Câmara. Está presente na sala virtual. Não respondeu, está julgado. 36. É isso. É o que É. ele estava perguntando, que era o mesmo assunto. Do 44.
36, Não, é. mas só no 4, viu, doutor? 36 é o pé de suíte. Pé de suíte. Pé de suíte. E a notação terapêutica? Muito bom. Alô, oi. Pois não, doutora. Muito bom dia a todos. E sintam-se todos cumprimentados na pessoa do presidente e de todos aqui. Eu já reitero todos os cumprimentos. Excelentíssimos embargadores, mais uma vez trago a esta tribuna o debate a respeito de um processo em que está sendo pleiteado pela parte autora da ação originária o custeio de uma terapia denominada Pédia Suite. E, neste caso, também é o custeio da natação terapêutica. Em nossos debates anteriores, nessa tribuna, inclusive com o doutor Bruno, que se ausentou, estamos sempre reiterando aos excelentíssimos embargadores que o motivo da negativa da Unimed Natal em custear o tratamento em questão está exatamente relacionado à ausência do tratamento dentro do rol da ANS e a ausência de previsão legal e, principalmente, a ausência de comprovação científica do método que está sendo pleiteado. Doutora, o voto aqui está pela exclusão do tratamento de fisioterapia, da PEDCIT, e também na notação terapêutica. Se não me engano, foi o que Vossa Excelência alegou aí no começo. Está nesse sentido. Então, eu dispenso a minha sustentação. Pois não, doutora. Fique à vontade. Muito obrigada. De nada. Na sequência, Daniel Alves da Silva Assunção, relatoria do desembargador Cornélio, Ricardo Sérgio Barbosa e agravante, Estado do Rio Grande do Norte. Está presente de qualquer maneira, o provimento do agravo do 37 está unanimidade, não há prejuízo. Se o doutor Daniel, no entanto, quiser fazer a defesa, está presente? Ok, não está presente. O 38, nós temos relator do desembargador Cornélio, mas está com um pedido de vistas para mim, Banco do Brasil e... Já foi feita a sustentação oral? O 37, 38? Meu voto é divergente conforme está exposto para 37. Eu estou entendendo que deve ir 38, aliás, desculpe, 38 eu estou entendendo que deve ir para a massa da recuperação judicial. É só uma máxima vem da Vossa Excelência. Bom, o 39 não cabe sustentação. 38. O 39 está inscrita a doutora N. Ange Soledade Bittencourt de Araújo, mas não cabe sustentação oral e foi negado provimento também. 40 foi votado, 41... Senhor presidente? 40? Sim, senhor presidente. Pois não. Presente. Quem é? O Bruno Henrique. Ah, porque eu estou confundindo com outro Bruno Henrique que estava aqui até agora, doutor. Pois não. Eu imaginei. Quando o senhor chamou, eu imaginei que houvesse essa questão. Esse é o Bruno Henrique do Nascimento. Isso, pois exatamente. não, doutor. Bom dia. Fique à vontade. Bom dia, senhor presidente. Posso começar? Pode. Ok, 40. Bom dia, senhor presidente. Bom dia 40. a todos os presentes. Oi. 40. Pode sustentar, doutor. Ok, excelência. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais membros da Câmara, serventuários, Ministério Público, advogados, todos presentes. Senhor presidente, para não me alongar muito, apenas para a minha sustentação é em sede de contrarrazões da apelada, do apelado, na verdade. Esse processo foi um processo curioso aqui na cidade de Caicó, porque trata sobre um excesso
do Estado do Rio Grande do Norte nas funções policiais com relação ao nosso cliente. Num determinado momento, e aí realmente foi uma situação que aconteceu bem complicada com ele, em altas horas da noite, num bairro perigoso aqui da cidade, ele passava com o seu irmão a bordo de uma motocicleta e foi alvejado com um tiro, um disparo de arma de fogo, feito pela polícia militar na sua perna. Veio a cair no chão, quebrou um dedo, teve prejuízos materiais e foi posteriormente, quando da abordagem policial realmente feita diretamente nele, verificou-se que ele não portava nada, nenhum tipo de ilícito, qualquer coisa do tipo. Esse rapaz perdeu o emprego, esse rapaz foi altamente prejudicado, mantém até agora, até hoje, a sequela na perna em razão desse disparo. E essa ação ela foi interposta contra o Estado do Rio Grande do Norte justamente nesse sentido de ter havido um excesso por parte da Polícia Militar que fazia, na época, uma ronda de rotina nesse bairro, um bairro perigoso aqui de Caicó, sem que a viatura estivesse com qualquer tipo de identificação luminosa, né, ou sonora, de forma que o rapaz passava altas horas da noite, era numa época bem complicada, que estava havendo uma operação nesse bairro, questão de tráfico de drogas e tudo mais, e ele temia pela sua incolumidade física, né? E passou realmente o mais rápido que ele podia, dentro dos limites, claro, passou por esse bairro. E aí foi alvejado por esse disparo e, enfim, não viu qualquer tipo de sinalização, não viu nenhum tipo de identificação, não houve nenhum tipo de forma pela qual ele pudesse identificar a viatura e poder parar. A polícia posteriormente informou que ele foi alvejado porque teria se portado de forma suspeita, e a atitude suspeita dita seria essa, de ter se evadido supostamente do local em um suposto comando não comprovado nos autos, que a polícia teria dado para que ele parasse, e posteriormente um dos policiais, o que efetuou o disparo, disse que ele colocou a mão na cintura, né? Isso também não encontra comprovação nenhuma com testemunhas nem nada disso. Foi dito também durante a instrução processual que eles teriam feito 2 disparos, um de advertência e outro na direção do rapaz. Mas isso também não foi comprovado nos autos, apesar de ter sido dado prazo para que a polícia pudesse comprovar documentalmente que eles tinham um relatório dessas ocorrências, e isso também não chegou aos autos. Então, por tudo que se analisa no arcabouço probatório dos autos, em nenhum momento se mostra que o rapaz teve qualquer tipo de atitude suspeita, porque essa questão de mão na cintura não foi comprovada. A questão em um dos depoimentos foi dito que após o disparo a viatura ligou o intermitente, né, o giroflex, como se diz popularmente. Então isso está comprovado que realmente não tinha nada ligado na época. Então, entendemos que, não só nós, né, o juízo de primeiro grau também entendeu que houve um excesso da Polícia Militar, e não obstante os nobres deveres da nossa gloriosa PM na atuação, mas que nesse caso em específico houve um excesso na medida em que foi dado um disparo na direção do rapaz, sem nenhum tipo de acompanhamento prévio, sem nenhum tipo como a gente poderia chamar popularmente, de perseguição, para que se apurasse alguma situação. A moto do rapaz estava emplacada, apesar de eles terem dito em instrução que não havia placa, estava emplacada, está comprovado nos autos. Então, por qualquer ângulo que se analise, verifica-se que não assiste razão ao Estado nesse procedimento que foi realizado. Então, por essa razão, é que nós pedimos a manutenção da sentença integralmente, condenando o Estado do Rio Grande do Norte na indenização por danos morais e materiais em relação ao rapaz, ao autor da ação. Era o ponto na sustentação, presidente. Obrigado. Senhor presidente, em relação ao excesso, né, eu acho que não existe dúvida, foi praticado mesmo. No entanto, o valor da indenização fixado, R$50 mil, é o que a gente tem fixado aqui para o caso de morte. E aqui não houve morte, eu estou dando provimento parcial para minorar para R$20 mil. Ok. Estou acompanhando, Vossa Excelência. Livrador Expedito também. 41, Maria Isabel Costa Fernandes Rego, da relatoria do desembargador Cornélio Alves. Está presente a sala virtual.
Negado provimento ao recurso. 42, Renato Duarte de Melo. Com esse programa. Está presente a sala. 42, portanto, votado conforme consta do sistema. 43, doutor Caio Graco também já votou. A apelação civil, embargo de ampliação do 45 não vai ser poder votado. Portanto, nesse caso, desembargador Cornélio, 45, ela foi a relatora da ação, né? A doutora Marta, 45, então ela ficaria vinculada ao processo para julgar. Mas o STJ tem, principalmente se tiver caráter modificativo, né? Mas Vossa Excelência que é o dono do gabinete. E tem Roberto Guedes, que também nesse caso tem que passar para os outros colegas, né? Então, vamos convocar os demais, tá? Daí a ordem para julgar os embargos. Aliás, só um, né? Ficamos então, desembargador Cornélio, eu, o Expedito de Lermando Ibanez, para julgar esse processo na próxima terça-feira. Virtual. Então fica convocada a sessão híbrida para a próxima terça-feira, com o julgamento dos processos que foram adiados de hoje e também o julgamento dos processos virtuais que estão já na pauta da próxima terça-feira. Algum advogado presente quer fazer alguma colocação, que seja presente fisicamente ou na sala virtual? Alguma questão adicional? Estimo que o nosso colega Dilermando possa voltar logo amanhã e a sessão e que aqui esteja também presente e que supere dificuldades. Doutor Cláudio, eu pedi vista 19, já apresentei o voto divergente. Né? 19? Sim, mas eu acho que o desembargador Dilermando vai pedir vista também. 19. Bom dia, Excelência, tudo bom? Um minuto, por favor. 19 é da relatoria do desembargador Expedito. Mas voltam vocês. Certo. Pois não. 19 com pedido de vistas. Qual é esse aqui? O 18, eu afirmo suspeição no 18. Mas desembargador Expedito eu não voto. Não voto no 18. O processo 20, Excelência. Pois não. Também. Pois não, doutor. O senhor pode... O processo de ordem 20, ele foi adiado também? Vossa Excelência pode se identificar, por favor, nome completo e OAB. Ok. José de Souza Neto, OAB 16.414 RN. O processo de Vossa Excelência é da relatoria do desembargador Expedito. Conforme foi anunciado mais de uma vez, esses processos não podem ser votados hoje, dada a ausência do desembargador Dilermando Mota, da relatoria do desembargador Expedito e os meus. Então fica para a próxima terça-feira a votação com, inclusive, as sustentações orais. Tá bom, doutor? Obrigado. Bom dia, Excelência. Bom dia. Mais alguma intervenção virtual? Não mais havendo, declaro encerrada a sessão. Mantidas as sessões ordinárias subsequentes, cumprimentando a todos e desejando saúde para respectivos e respectivas e famílias.